E aí pessoal, que é a Foca Legal, tudo bem com vocês? Silver aqui, galera. E hoje temos um videozinho do nosso queridíssimo Bacagajinha aqui, cara. Que, cara, esse me chamou a atenção esse vídeo aqui, hein? Oppenheimer no Japão. E agora eu me torno a morte. Filosofia de beco no Japão. Cara, eu super amo o Japão, assim, gosto muito do Japão, um país que eu tenho um grande apreço, quero muito ir um dia. E cara, eu tô curioso demais com esse vídeo aqui, cara. Queria falar sobre aqui. Então, bom, vamos dar uma olhada aqui, dar aquele like maroto pra ele e bora. Talvez esse vídeo eu nem fale tanto, porque, tipo, eu vou estar aqui distraído com essa filosofia. Bastante gente veio me perguntar nas últimas semanas aí sobre a repercussão do filme do Oppenheimer aqui no Japão. Ah, sim. E que nem eu já falei em live, né? O filme não tem nem data de lançamento aqui, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Caraca. Porque aparentemente acharam que não seria de bom tom lançar um filme aqui, né? Já que o Japão, como vocês sabem, foi o único país na história a ser alvejado por bombas atômicas, né? Justamente aquelas que o Oppenheimer desenvolveu, né? Então, eu não vi o filme, não vou falar especificamente sobre o filme. Só que com toda essa repercussão que o filme teve, eu comecei a ver nas últimas semanas várias reportagens falando sobre a relação do Oppenheimer com as filosofias orientais, né? Principalmente a filosofia hindu. Porque aparentemente o Oppenheimer teria citado um verso do Bhagavad Gita, né? Que é aquele poema da mitologia hindu. Aquela parada, né, do agora me torna a morte e tudo mais, tá ligado? Isso é muito interessante, né? Não conhecia, aqui sabe que eu me interesso tanto eu não vi por Oppenheimer. física quanto pelas filosofias orientais. E eu acho interessante como realmente tiveram vários físicos no decorrer da história que relacionaram algumas descobertas da física moderna com alguns conceitos das filosofias do Oriente, né? O Oppenheimer não foi o único. O próprio Einstein chegou a citar a filosofia hindu algumas vezes, o Carl Sagan também cita o hinduísmo em alguns livros, o Heisenberg, o Bohr, o Schrödinger, o Tesla, enfim, um monte de físicos e cientistas acabaram relacionando de alguma forma uma coisa com a outra, tá ligado? E na minha opinião, isso acontece especificamente quando a gente joga um olhar ocidental sobre as filosofias asiáticas, né? Porque as filosofias aqui do Oriente, principalmente o budismo, o taoísmo e o hinduísmo, todas elas se influenciaram mutuamente em alguma medida, né? E por isso elas compartilham vários conceitos e em alguns pontos elas até meio que se complementam, né? E eu acho que a diferença tá principalmente na forma com a qual você interpreta essas religiões sendo ocidental, né? Porque é evidente que a organização do pensamento ocidental é diferente da oriental, principalmente por uma questão linguística mesmo, sim, né? Sim. A forma com a qual os idiomas são estruturados faz com que a interpretação dos textos sagrados aqui das religiões do Oriente acabe ficando diferente, né? E eu acho que esse é provavelmente o motivo pelo qual alguns físicos ocidentais, quando se familiarizam com os conceitos filosóficos do Oriente, acabam relacionando de alguma forma com as descobertas da física moderna, né? Não que isso não aconteça no Ocidente, isso acontece também no Ocidente, né? Eu já li sobre alguns físicos conservadores que estavam tentando relacionar a física moderna com o cristianismo, por exemplo, né? E a real é que a física moderna, justamente por ser tão contraintuitiva em alguns aspectos, ela meio que abre essa margem mesmo, né, para algumas interpretações filosóficas um pouco mais idealistas, né, que nem nas religiões, tá ligado? E antes de começar esses vídeos, né, como sempre eu gosto de deixar claro que eu não sou nenhum especialista em nada, e ainda assim eu vou falar um pouco de tudo, né, eu realmente me interesso por filosofia, eu acabo tendo uma visão meio holística da realidade, então quando eu começo a falar de uma coisa eu acabo falando um pouco sobre tudo, né, mas eu gosto sempre de deixar claro que eu não tenho nenhum objetivo específico nisso, né? Eu não tô vendendo curso, eu não tô pregando nada, eu mudo de opinião o tempo todo, tá ligado? Justíssimo. Então, assim, eu só tô tentando entender alguma coisa mesmo, né? É um dos poucos prazeres que eu tenho nessa vida de merda. E eu entendo, né, que eu preciso ter responsabilidade, afinal eu tô falando pra alguns milhares de pessoas aqui. E por isso eu sempre, né, aconselho o pessoal a não tomar nada do que eu digo como verdade, né? Até porque eu não sou verdade absoluta. Eu tenho que tomar cuidado nesse vídeo em específico, porque eu não quero ser mal interpretado, né? Eu não me considero um místico, mas eu acho que algumas pessoas podem tentar me rotular dessa forma, tá ligado? Porque, assim, eu quero deixar bem claro, né, que isso aqui não é um vídeo sobre ciência, tá ligado? Isso aqui é uma filosofada das braba, tá ligado? Porque eu acho que existe uma linha muito tênue entre onde termina o materialismo e onde começa o realismo na ciência, né? E eu acho que é mais ou menos aí que eu quero cutucar. Porque a questão é que a ciência, infelizmente, não explica tudo.
tá ligado? Ainda. A ciência não tem os métodos necessários pra explicar tudo. E é Sim, sobre isso que eu ainda. quero falar aqui, tá ligado? A parada, né, começa nessa ideia de que hoje a gente vive num mundo pós-moderno, tá ligado? A gente vive num mundo relativista. A gente se habituou a essa ideia de que não existe uma verdade objetiva, que tudo depende do ponto de vista, tudo depende dos meios através dos quais você interpreta a realidade. E na real essa percepção é importante pro convívio social, principalmente, né? Porque de fato é preciso ter consciência de que cada indivíduo é um indivíduo com experiências próprias, cultura própria, né? Então é evidente que a percepção da realidade de um não vai ser necessariamente a mesma do outro, né? Isso se torna especialmente importante em países como o Brasil, que é tão grande e tão desigual, né? Tem tantas culturas diferentes. Então é preciso saber que ao mesmo tempo que a visão de mundo do outro nos parece estranha, a nossa provavelmente também parece estranha para ele, né? Por isso não faz sentido ficar tentando impor a sua verdade, porque por mais clara que esteja a ideia na sua cabeça, por mais óbvio que pareça para você que você tá certo, o outro pode estar pensando exatamente a mesma coisa em relação a você. Agora, apesar disso, né, o que a gente acaba esquecendo algumas vezes hoje em dia é que relativa é a nossa percepção da realidade, tá ligado? Mas não necessariamente a realidade em si, né? A realidade sempre foi o que ela é, desde o começo dos tempos, né? Desde que o primeiro Homo sapiens pisou na Terra, a Terra já estava girando em torno do Sol. O tempo sempre esteve correndo na mesma direção, a luz sempre esteve acelerando na mesma velocidade, tá ligado? O universo não mudou de lá pra cá. O que mudou foi a nossa capacidade de perceber o universo. A nossa percepção da realidade é relativa, porque ela é sempre mediada pelas condições materiais da realidade que nos cerca, né? Do mundo que nos cerca. Então é óbvio que o cara que tem acesso a um microscópio hoje em dia, ele vai ter um conhecimento muito mais profundo da realidade do que o cara que viveu 2000 anos antes dele, que não tinha acesso a porra nenhuma de tecnologia, né? Ou seja lá do que for. Quando Aristóteles tentou definir o conceito de valor na Grécia Antiga, ele chegou na conclusão de que o que definia o valor de uma mercadoria era a utilidade de consumo dela na sociedade. Aristóteles ignorou praticamente, né, o trabalho humano que era colocado na produção das mercadorias. E isso faz todo sentido quando você leva em conta que Aristóteles vivia numa sociedade escravocrata, né? Trabalho escravo não tem valor, tá ligado? Você não paga o escravo pra trabalhar. Então não teria cabimento imaginar que o trabalho humano transferiria algum valor pro produto nesse caso, tá ligado? Aí a conclusão que o Marx foi chegar 2000 anos depois foi completamente diferente, tá ligado? Porque as condições materiais que mediavam a percepção do Marx no século XIX eram completamente diferentes das que mediavam a percepção do Aristóteles 300 anos antes de Cristo, tá ligado? Sabe que aqui na Ásia, principalmente por influência do budismo, muita gente considera que o ser humano tem 6 órgãos do sentido, ao invés de 5, que nem a gente está acostumado a pensar no Ocidente, né? O budismo, ele considera... Então, por isso que acho que os Cavaleiros dos Zodíacos, né, eles avançavam pro 7º... Não, passavam, né, pelo 6º e pelo 7º sentido, né? Já que é uma coisa cultural do Japão. Apesar de Cavaleiros do Zodíaco ser algo mais ocidental, né, ele ainda tem as raízes japonesas. Então, né, acaba sendo meio bagulho. E assim, gente, lembrando, eu sou um idiota, tá? Eu sou um idiota e eu sou muito burro. Logo, eu sou muito ruim com filosofia. Filosofia é um bagulho pra mim que é muito foda, mas são poucas que eu adoto pra vida, sabe? Eu costumo ser um estoico, basicamente. Mas, fora isso, eu não sigo muita coisa não, tá? Então, assim, eu só vou acabar mais ouvindo aqui mais o Baca e ver qual é a dele. Concordar com as paradas que ele fala e tal. Como se fosse um órgão no sentido. Assim como a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar, tá ligado? Porque no budismo, eles têm essa noção de que os pensamentos também são formas de interpretar a realidade. Os pensamentos não surgem do nada, tá ligado? Eles são uma reprodução da realidade que nos cerca. Imaginar que os pensamentos sejam produzidos dentro da nossa cabeça é que nem imaginar que os sons sejam produzidos pelo próprio ouvido, tá ligado? Essa é uma frase do próprio Buda, inclusive. E toda essa confusão entre a realidade e a nossa percepção dela acaba se acentuando em Descartes, né? Porque Descartes acreditava que a melhor maneira de se compreender um problema era por meio de uma decomposição analítica, ou seja, dividindo esse problema em pedaços, né? A decomposição analítica é uma das etapas do método cartesiano, que acabou por dar origem ao método científico e que se provou, de fato, a forma mais eficiente de
de entender o funcionamento da natureza, né? Por isso que hoje a gente vive num mundo de especialistas, né? As pessoas se especializam num pedacinho minúsculo da realidade, entendem tudo sobre ele, e graças a isso a gente alcança tantos avanços em áreas tão específicas, né, da ciência e da tecnologia. O problema acontece quando a gente afunila tanto o nosso campo de visão que a gente deixa de perceber que aquele pedacinho que a gente está analisando é, na verdade, parte de algo muito maior, tá ligado? A gente recorta a realidade e depois a gente passa a tratar o recorte que a gente fez como se ele fosse a realidade inteira, né? Que nem diz o Shakespeare. A gente se fecha numa casca de nós e se sente rei de um universo infinito. Eu costumo dizer que a nossa percepção da realidade ela é como se fosse uma vidraça, né? A gente chegou ali por volta do século XVII e tascamos-lhe uma martelada no meio da vidraça. E ela quebrou, né? Despedaçou ali em milhões de cacos. Aí cada pessoa foi lá, pegou um desses cacos e passou a analisar cada caco individualmente, tá ligado? Aí um dia essas pessoas morreram e os filhos dessas pessoas herdaram os cacos dos pais. E os filhos passaram a analisar os cacos sem nem ter visto como era a vidraça quando ela ainda estava inteira. E isso foi passando de geração em geração até os dias de hoje, onde as pessoas muitas vezes analisam os cacos sem nem saber que um dia todos eles compuseram uma mesma vidraça, tá ligado? Cada pessoa foi desenvolvendo um conjunto de signos independentes para descrever cada caco e no fim elas já não percebem que todas elas estão dizendo as mesmas coisas, só que por meio de signos diferentes. Porque é um pouco disso na religião, né? A religião basicamente é isso, né? A religião, ele tá todo desfragmentado, né? Se assim pode dizer, pra várias coisas, tipo, não existe uma única religião global que todo mundo acredita. Talvez assim, algumas pessoas acreditam em Deus, e é isso, sabe? Mas uns acreditam em Jesus, outros não, outros têm o Buda e essas coisas assim, e essas paradas, sabe? Então, tipo... acho que cai muito pra religião também esse bagulho. Todos os cacos pertencem à mesma vidraça. Hoje a gente tá habituado a entender a realidade como se ela fosse uma colcha de retalhos, né? Um monte de pedacinhos independentes costurados um no outro. As pessoas elas já nascem num mundo organizado dessa forma e a partir disso elas vão desenvolvendo opiniões sobre os mais diversos assuntos sem perceber que todos os assuntos refletem uma mesma base fundamental, né? Sim. Daí que surge essa percepção de que alguns assuntos são completamente relativos, independentes um do outro, né? Como se fosse uma mera questão pessoal que nem sequer merecesse ser discutida. A situação fica pior quando a gente se fecha dentro de uma dessas representações da realidade e passa a acreditar que a representação que a gente inventou é a própria realidade, né? Esse é o caso dos negacionistas, por exemplo. Eles passam a negar a realidade para viver na representação dela, né? E aqui eu não tô falando só de negacionistas religiosos, né? Eles geralmente são a maioria, os que fazem mais barulho. Mas cientificistas também podem ser negacionistas, tanto quanto religiosos fundamentalistas, né? Só que cada um deles se fecha em um dos aspectos da realidade, cada um deles se fecha em um caco e eles passam a negar os outros, tá ligado? Passam a negar o contrário. Vamos fazer um exercício filosófico, né? E eu não recomendo que ninguém faça isso no mundo real, porque a sociedade não está estabelecida dessa forma, então se você fizer isso no mundo real você vai ser esculachado e com razão, né? Mas aqui, especificamente, né, só para fins de reflexão, vamos generalizar a porra toda, tá ligado? Vamos juntar todos os cacos da vidraça, colar tudo com super bonder e se afastar. Olhar pra vidraça bem de longe. Quando você fizer isso, talvez você perceba que quando Platão falava de mundo sensível e mundo das ideias, ou quando Aristóteles falava de física e metafísica, ou quando os filósofos orientais falavam de yin e yang, quando os doutores da igreja falavam de corpo e alma, quando Descartes falava de substância corpórea e substância espiritual, quando Marx falava de materialismo e idealismo, quando a psicanálise falava de consciência e inconsciência, quando a neurociência hoje em dia fala de racionalidade e intuitividade, talvez você perceba que, de um jeito ou de outro, e guardadas as devidas proporções, é claro, tá todo mundo tentando dizer a mesma coisa. Cada pensador se utilizou de signos diferentes no decorrer da história para tentar descrever uma mesma realidade fundamental. Sim. Tá ligado? Alguns se expressaram por meio de palavras, outros por meio de equações, alguns de forma mais sofisticada do que outros, com objetivos diferentes, em épocas diferentes e, portanto, mediados por condições materiais diferentes. Mas ainda assim, vários deles chegaram numa conclusão parecida. A conclusão de que, no nível mais fundamental,
a realidade é composta por dois aspectos conflituosos, dialéticos, né? E essa dialética é o que mantém a realidade em movimento. A gente vive num mundo dividido entre idealistas e materialistas, cada um tentando descrever a realidade inteira da sua perspectiva, sem perceber que cada um deles só consegue descrever metade. O motor da realidade é justamente a discordância entre os dois, e não um primeiro motor imóvel, né, como pensavam Aristóteles ou Tomás de Aquino depois, tá ligado? Resumidamente falando, né, só para explicar rapidamente, idealistas acreditam que as ideias vêm antes da matéria, tá ligado? Eles acreditam que para a matéria existir, ela primeiro precisa ser idealizada. No caso, você primeiro precisa imaginar a casa na sua cabeça para depois botar em prática a construção dela, tá ligado? Sim. Por isso idealistas geralmente acreditam em Deus. Porque como eles acreditam que a ideia vem antes da matéria, então toda a matéria que existe no universo teve que ser idealizada antes de ser concebida, né? Idealizada por uma consciência anterior ao próprio espaço-tempo. No caso, só pode ser a consciência de Deus. Agora, os materialistas, também de forma bem resumida, né? Eles pensam exatamente o contrário. Eles acreditam que a matéria vem antes da ideia. O cérebro é a base material da consciência e, portanto, não existe mente sem cérebro. A ciência é materialista, ateus geralmente são materialistas, porque nesse caso não faz sentido imaginar que seria preciso uma consciência anterior a tudo para que no fim houvesse o universo. Muito pelo contrário. Opa. Era preciso que houvesse todo o universo para que no fim houvesse uma consciência, né? Tipo isso, eu fui ateu por muito tempo, sabe? Eu fui, assim, durante a minha adolescência inteira, basicamente, eu cheguei a ser ateu e tal. E eu era um ateu chato, tá? Eu era um ateu chatinho e tal. Até eu tomar umas porradas, se assim eu posso dizer. Que não cheguei a apanhar não, tá? Só que eu tive debates de ideia com muita gente. Que cheguei num ponto em que eu vi que eu, na verdade, não era um ateu, de fato. Eu era agnóstico. Porque eu falei, cara, é verdade, tipo, se Deus existe, beleza. Pô, que bom. Mas não faz diferença pra mim. Agora, se Deus não existe, beleza, cara, também não faz diferença pra mim. E eu sigo isso, sabe? Agnosticismo pra mim acho que é o mais tranquilo, sabe? Tem pessoas que falam que agnóstico é o ateu com preguiça. Mas, cara, eu só não quero ficar discutindo com as pessoas e debatendo e blá 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 blá. Tipo, é uma coisa que eu me recuso a fazer, sabe? Eu simplesmente não quero ficar debatendo com as pessoas por motivos bestas, sabe? Tipo, se Deus existe ou não. Cara, se ele existe ou não, bom pra você, cara. Se você acredita, cara, meus parabéns. Eu, tipo, gosto de verdade que você tenha algo pra ter fé e te ajuda, sabe? Se não, tá tudo bem também, cara. Tipo, vou ficar, sei lá, fazendo tempestade no copo d'água com as pessoas. Cara, eu respeito, simplesmente respeito a religião de cada um, sabe? Seja ela qual for. A casa, para os materialistas, não surge simplesmente de uma idealização, mas primeiro de uma necessidade material do ser humano por abrigo, tá ligado? A necessidade material é que produz a ideia, que produz a casa. Até Newton, a ciência era completamente determinista, porque Newton descrevia o universo ignorando a percepção relativa daquele que o observa, no caso, nós, né? Na física de Newton, nós somos completamente irrelevantes para o funcionamento do universo, e é aí que se perpetua o realismo na visão de mundo ocidental, tá ligado? E tudo bem, né? Isso continua sendo verdade até certo ponto. Nós ainda somos um pálido ponto azul no universo infinito, né? Mas o que a física moderna vem nos demonstrando é que o observador pode desempenhar um papel fundamental na compreensão da realidade. E isso é tão simples de se imaginar, né? Afinal, nós somos parte da realidade. Então não faz sentido ficar tentando descrever o universo como se a gente não existisse. Ou como se a gente fosse uma entidade separada dele, observando ele de cima, tá ligado? E quando Einstein percebe que a velocidade da luz é sempre a mesma para todos os observadores, independente das condições em que eles se encontram, vocês entendem as implicações filosóficas que isso pode ter? Claro, né? A partir daqui, isso não tem nada mais a ver com ciência, tá ligado? Esse não é o tipo de coisa que a ciência pode provar. Porque esse que é o problema, né? Tem uma galera que chega falando que a ciência provou isso e aquilo, né? Mas não é assim. Não. Isso é coisa de gente mal intencionada, né? Que geralmente estão tentando vender curso para arrancar dinheiro de gente desinformada, ou até com finalidade política, né? A gente sabe que sempre foi assim, né? Tem um monte de gente que usa essas teorias da conspiração e pseudociências aí para
Pra justificar preconceito e os bagulho mais absurdo. Porque tem coisas que não podem ser provadas empiricamente simplesmente porque elas estão fora da alçada da ciência, né? Então você usar o nome da ciência pra esse tipo de coisa é errado. É charlatanismo, né? Mas isso também não pode impedir, obviamente, que a gente tenha a liberdade de poder fazer uma análise filosófica sobre o que essas descobertas da física moderna podem significar, tá ligado? Quando a ciência não dá mais conta, a filosofia tem que resolver. Porque a filosofia é o único meio pelo qual a gente realmente consegue chegar lá na base mais fundamental da realidade, onde nenhuma observação pode ser feita e nenhum signo pode ser expresso. Porque se você fizer um esforço filosófico, você consegue interpretar a velocidade da luz como sendo uma constante física que pressupõe a existência de vida inteligente no universo. Porque se não houvesse nada no universo que, em algum momento, fosse capaz de observar e interpretar a realidade, a velocidade da luz seria uma constante sem função. Afinal, a própria constatação de que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores já implica na existência de observadores. Tá ligado? Isso é extremamente contraintuitivo. Porque é muito fácil da gente pensar, pô, nada a ver. Porque mesmo que não tivesse nada consciente no universo, a luz ainda assim teria 300 milhões de metros por segundo e foda-se, né? Mas essa é uma conclusão rasa do problema, mano. A situação ela é tão contraintuitiva que se torna difícil de organizar a ideia nos modelos de linguagem que a gente tem disponível. Mas o que eu quero dizer, ou o que eu tô tentando dizer, é que, para uma pedra, a mecânica clássica continua descrevendo todo o universo perfeitamente até hoje. Dá pra entender isso, né? O fato de o espaço-tempo contrair e expandir para garantir que a velocidade da luz sempre se mantenha constante é uma característica do universo que só tem função para observadores conscientes. A pedra não percebe a realidade, tá ligado? A pedra não tem nenhuma noção de espaço e tempo. Então, pra pedra, não faz diferença se a velocidade da luz é constante ou infinita ou se o espaço-tempo é relativo ou não. Isso é verdade. Pra pedra, a gravidade não precisa ser uma deformação no espaço-tempo. Ela pode simplesmente ser uma força de atração entre dois corpos. Como na teoria mecânica, tá ligado? Na mecânica clássica. E a partir do momento em que você entende que as leis da física nada mais são do que signos que nós desenvolvemos para descrever a realidade, você percebe que a relatividade geral, por exemplo, só poderia ser descrita por seres como a gente, que possuem as estruturas sensoriais e cognitivas para perceber o espaço-tempo como a gente percebe. Se o nosso organismo fosse diferente, as leis da física também seriam diferentes, simplesmente porque nós não perceberíamos a realidade da mesma forma. Tá entendendo? Entendi. No caso, essa foi justamente uma das grandes revoluções da física moderna, né? A física moderna trouxe um observador consciente para a história e com isso a gente começou a perceber que o universo, por algum motivo, parece convergir para o nosso entendimento dele. Que nem o próprio Einstein disse, né? Uma das frases mais famosas dele. A coisa mais incompreensível sobre o universo é o fato dele ser tão compreensível. Porque é evidente que o espaço-tempo não é uma ilusão criada pelo nosso cérebro. O espaço-tempo é uma estrutura física do universo que permite que seres conscientes consigam entender alguma coisa, tá ligado? A constância da velocidade da luz, para todos os observadores, é o que garante que todos os observadores percebam a cronologia dos eventos de uma forma que faça sentido, né? Einstein entendia as implicações filosóficas da física moderna, assim como Oppenheimer e tantos outros físicos que buscaram referência nas filosofias orientais. E como se tudo isso não bastasse, algum tempo depois vem a física quântica e demonstra, dentre tantas outras coisas, que a função de onda das partículas subatômicas colapsa quando interage com o observador. A física quântica demonstra empiricamente uma natureza probabilística que foge da nossa percepção sensível, né? Não é como se a física quântica fosse uma teoria incompleta que ainda não dá conta de demonstrar um aspecto oculto da realidade, não. Não tem nada oculto, tá ligado? A realidade é isso, mano. Os nossos órgãos do sentido são o que são. A gente não consegue, por exemplo, observar um buraco negro diretamente. Mas a gente sabe que eles existem porque, primeiro, a matemática fundamenta a existência deles. E segundo, porque a gente consegue observar as manifestações gravitacionais de um buraco negro no espaço. Na física quântica é quase a mesma coisa, tá ligado? A gente observa as manifestações do evento e não o evento em si. Mas a matemática e os experimentos demonstram que o evento, embora não possa ser observado diretamente, existe. Isso também é extremamente contraintuitivo, porque é muito mais fácil da gente conceber a ideia de que o gato de Schrödinger já estava vivo ou já estava morto desde o começo. Você só não tinha conhecimento do estado dele antes de abrir a caixa. Mas essa também é uma interpretação rasa do problema. A matemática demonstra que o gato está num estado de superposição.
E o que tira ele desse estado é justamente a observação. Portanto, é impossível observar a superposição em si, só a manifestação aleatória dela, que pode ser tanto o estado vivo quanto o estado morto do gato. Filosoficamente falando, deixa de ser como se nós estivéssemos meramente observando a natureza se manifestar, mas como se nós fizéssemos parte da manifestação. E que nem eu falei, é preciso deixar claro, né, que obviamente a física moderna não prova de forma alguma que o universo foi feito pra gente ou que a gente tem algum tipo de poder sobre a realidade, né? Até porque o colapso da função de onda é aleatório. A gente não tem poder nenhum sobre nada, né? Esse tipo de pensamento emerge principalmente de uma interpretação intuitiva das religiões abraâmicas, né, que entendem Deus como uma entidade separada da realidade, como se todo o universo tivesse sido planejado por um Deus anterior ao espaço-tempo, com a finalidade de nos abrigar, né? O que não faz muito sentido pra mim. Ao invés disso, eu acho sensato afirmar exatamente o contrário. Uma interpretação filosófica da física moderna pode nos levar à compreensão de que nós somos uma parte intrínseca da realidade. O universo faz todo sentido pra gente simplesmente porque nós somos uma parte inseparável dele, né? Esse é o princípio antrópico que o próprio Stephen Hawking já fazia questão de assimilar nas teorias dele, né? Não faz sentido pensar num universo sem observadores, da mesma forma que não faz sentido pensar numa laranjeira sem laranjas, tá ligado? Nós somos uma consequência natural da evolução do universo e não tinha como ser de outra forma, tá entendendo? Existe uma relação simbiótica entre o observador e o universo, entre o idealismo e o materialismo, onde a matéria produz as ideias e as ideias reproduzem a matéria. Esse é o motor da realidade. Esse é o motor da realidade. É que nem um arco-íris, tá ligado? Eu tenho certeza, mano, tenho certeza que se eu sair perguntando pras pessoas na rua hoje em dia o que é preciso para que surja um arco-íris no céu, a gigantesca maior parte das pessoas vai me dizer que é preciso de sol e chuva, tá ligado? Alguém mais informado pode me dar algum detalhe mais técnico sobre a umidade do ar, a refração da luz, ou seja lá o que for, tá ligado? Mas eu tenho certeza que praticamente ninguém vai me dizer que para haver um arco-íris no céu, além do sol e da chuva, é preciso também de um ser vivo consciente observando o arco-íris. Porque se não houver o aparelho ocular de um ser vivo posicionado no ângulo correto em relação à luz e à umidade para captar a refração, não tem arco-íris. Se não houver um cérebro consciente por trás do aparelho ocular para interpretar e designar o evento arco-íris, não tem arco-íris, tá ligado? O observador é tão essencial para a existência do arco-íris quanto a própria água ou a própria luz. Mas a gente é habituado a viver nesse mundo mecânico, realista, como se nós fôssemos uma entidade separada da realidade e a realidade pudesse simplesmente acontecer sem a gente. O que eu quero dizer é que, se você tenta descrever toda a realidade a partir do idealismo, Deus fica de fora da equação. Se você tenta descrever toda a realidade a partir do materialismo, o próprio homem fica de fora da equação. Como se sempre fosse necessário haver uma consciência observando a coisa toda de cima, tá ligado? Seja Deus ou seja você mesmo. Como se o universo pudesse ser observado de fora, que nem uma máquina que funciona de forma automática e independente do observador. Agora, quando você compreende que a realidade não é nem física e nem metafísica, mas uma relação simbiótica das duas coisas, aí você percebe que o universo não tem nem dentro nem fora. O universo não tem começo nem fim, tá ligado? A realidade vai e volta num paradoxo de bootstrap, desprovido da necessidade temporal de origem ou finalidade. A coisa toda existe por si só, tá ligado? É que nem uma fita de Moebius ou uma garrafa de Klein, tá ligado? No caso, nem o ovo e nem a galinha vieram primeiro, simplesmente porque a noção de vir primeiro não existe. A matéria produz as ideias, e as ideias reproduzem a matéria, que produz as ideias, que reproduzem a matéria, e assim por diante, tudo nesse exato momento e para todo sempre. A ideia de começo e fim está atrelada à nossa percepção intuitiva do tempo, mas é como o próprio Einstein escreveu numa carta para um amigo dele uma vez, eu já citei essa frase em um outro vídeo, a distinção entre presente, passado e futuro não passa de uma persistente ilusão. Na ausência de consciência, não existe diferença entre 1 bilhão de anos e 1 segundo. Vocês entendem isso? Todo momento é agora. Ou vai me dizer que você ficou cansado de esperar todos esses bilhões de anos até você nascer? Lógico que não, tá ligado? O que eu quero dizer, no fim das contas, é que nós somos tudo isso, tá ligado? Nós somos uma breve manifestação da eternidade evocando a coisa toda. Nada é bonito nem feio, nada é grande nem pequeno, nada é rápido nem devagar, nada é vermelho nem azul, nada é bom nem ruim, nada existe até que seja percebido por nós, tá ligado? Nós atribuímos existência às coisas por meio da nossa percepção delas. Isso não quer dizer, obviamente,
que o universo tenha se materializado instantaneamente no momento em que a gente observou ele a primeira vez. Mas a gente teve que observar ele uma primeira vez para constatar que ele já existia há bilhões de anos e que nós surgimos a partir dele. Entendeu? Bilhões de anos são uma medida que nós inventamos. As estrelas, os planetas, as galáxias não perceberam esse tempo passar. Nesse sentido, a idade do universo não seria uma característica dele, mas uma característica que nós atribuímos a ele. Só que como nós somos uma parte intrínseca do universo, então sim, também é correto afirmar que a idade do universo é de qualquer forma uma característica dele, né? É uma característica que o universo se auto-atribuiu através de nós. Se não tivesse a gente aqui, o universo simplesmente não teria bilhões de anos. E se o universo não tivesse bilhões de anos, simplesmente não teria gente aqui. O problema tá em conseguir entender que o tempo só passa atrás dos nossos olhos, tá ligado? O universo não veio antes da gente e a gente não veio antes do universo. Tudo é uma coisa só que sempre existiu. E lógico, né? A capacidade de evocar o universo não precisa ser uma exclusividade nossa. Pode ser que num planeta distante tenha algum alienígena com as mesmas capacidades cognitivas que a gente, tá ligado? Esse alienígena desenvolveria os seus próprios signos para interpretar a realidade da mesma forma que a gente faz aqui. Nós somos essenciais para o universo enquanto entidade, mas insignificantes enquanto indivíduos, tá ligado? Não precisa ser a gente. Se a humanidade desaparecer, uma nova vai surgir em algum outro ponto do espaço-tempo para desempenhar a mesma função que a gente desempenhava aqui. E quando você finalmente entende tudo isso e vai descendo os degraus da alienação, você percebe que todos os aspectos da nossa realidade respeitam a mesma dialética, tá ligado? Simplesmente porque a realidade é uma só e o que muda são os signos por meio dos quais a gente descreve ela, entendeu? Por isso que, da mesma forma que o universo é movido pela relação simbiótica entre física e metafísica, o indivíduo é movido pela relação simbiótica entre racionalidade e intuitividade. A divisão do cérebro entre lado direito intuitivo e lado esquerdo racional é uma simplificação exagerada, né? Toda a nossa percepção da realidade é tão intuitiva quanto racional, tudo ao mesmo tempo. Um não vem antes do outro. A mesma coisa acontece com a sociedade. A sociedade também é movida pela relação simbiótica entre infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura de uma sociedade é a base material dela, né? São as condições ambientais, os recursos naturais, a tecnologia, a força de trabalho, tá ligado? E a superestrutura é a base ideal de uma sociedade. É a cultura, a religião, a política, a filosofia e tudo mais, tá ligado? De acordo com esse ponto de vista, a gente poderia chegar na conclusão de que na sociedade a infraestrutura produz a superestrutura e a superestrutura reproduz a infraestrutura. Uma não existe sem a outra e uma não vem antes da outra. A questão é que a nossa percepção intuitiva do tempo nos obriga a escolher um que venha primeiro, seja o materialismo ou o idealismo, seja a infraestrutura ou a superestrutura, quando na verdade os dois são a mesma coisa, tá ligado? Um não vem antes do outro, simplesmente porque a noção de vir antes é uma ilusão muito persistente, né? Por isso a gente não desenvolveu até hoje nenhum modelo de sociedade que consiga de fato representar totalmente essa simbiose, tá ligado? Todas as sociedades que já existiram na história moderna se basearam em sistemas de relação unilateral entre materialidade e ideologia. Ou um ou outro vem primeiro, tá ligado? E o que sobra fica como se fosse uma mera consequência impotente do primeiro. Mas na verdade, a realidade material que produz a nossa percepção da realidade já é ela própria uma reprodução da nossa percepção da realidade que foi produzida pela realidade material. Vocês entendem isso? Lógico que não, tá ligado? Não dá pra entender porque o nosso cérebro não é desenhado dessa forma. Fiquei e, portanto, a nossa confuso, linguagem confesso, não tem confuso. meios de expressar essa ideia de uma forma que não fique paradoxal. Por isso que tanto as filosofias orientais, quanto os pré-socráticos também, que nem Heráclito, por exemplo, eles se expressavam principalmente por meio de metáforas, figuras de linguagem, meditação, né? Justamente porque eles percebiam, desde aquela época, que esse aspecto da realidade ele é tão contraintuitivo que quase não pode ser descrito, né? Esse é um conceito que aparentemente é melhor entendido matematicamente, mas infelizmente a gente vive num mundo de especialistas, onde cientistas políticos e sociólogos entendem muito pouco de física e matemática, e físicos e matemáticos entendem muito pouco de política e sociedade. E aí teve que vir eu aqui resolver essa porra. Mas é isso, mano. Tudo isso que eu falei aqui são aspectos que são muito bem representados nas filosofias orientais, certo? Essa dialética, ela aparece em todas as filosofias, tá ligado? No hinduísmo, no budismo, no taoísmo. Essa ideia de uma realidade fundamental, né? Onde existe um ciclo
dialético entre materialismo e idealismo, isso surge de uma forma ou outra em todas essas filosofias, tá ligado? E é por isso que, com as descobertas da física moderna, tantos físicos que nem o Oppenheimer, por exemplo, acabaram relacionando, né, esses conceitos da física moderna com os conceitos das filosofias aqui do Oriente. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa merda. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Desculpa aí qualquer merda que eu tenha falado. E é nóis, mano. Falou. Cara, vídeo complexo, tá? Assim, não vou mentir não, eu entendi metade. E eu sendo bonzinho comigo mesmo, porque acho que nem metade eu cheguei a entender de verdade. Porque, cara, um bagulho complexo, muito complexo, que foi essa viagem doida que o Bakagajin acabou de ter. E isso tudo por causa de Oppenheimer. Cara, é um filme que eu não vi ainda e eu nem tô com tanta vontade de ver assim, porque, pô, 3 horas de filme, é um filme histórico e tal, porra, é meio foda, tá ligado? Mas acho que eu deveria, sei lá, me juntar com uma galera e ver esse filme depois, porque parece que ele vai ser um absurdo. Então acho que. Não sei, talvez. Depois eu vou dar uma olhada. Mas, cara, assim. Nem sei o que dizer, cara. O Bakagin ele só ficou aqui divagando, né? Sobre a parada e tal. E fez um bagulho. Cara, fez um bagulho bom. Não vou mentir, não, fez um bagulho maneiro. Eu gostei bastante. Talvez eu venha reassistir esse vídeo aqui algumas outras vezes depois. Pra tentar entender um pouquinho mais sobre o que ele tá falando. Porque, cara, é muito complexo. É muito complexo. E, bom, deixa eu dar uma olhada aqui então no nos comentários. Esse comentário aqui me descreve, hein? Esse vídeo me fez ter 3 crises existenciais, 2 gatilhos de ansiedade, um ataque de pânico e uma reflexão do quanto sou burro. Mas é bom demais ver alguém que pensa por si próprio falando. Esse aqui me descreve bem. Cara, é muito comentário aqui complexo, falando sobre várias paradas, sobre algumas histórias de vida e tal, outras pessoas que estão tão perdidas quanto eu. Cara, assim, os comentários estão um absurdo, tá? Então, cara, assim, eu recomendo mais vocês virem aqui e ler os comentários, porque tem coisa boa aqui. E, bom, pessoal, acho que vou ficar por aqui. Agradeço a todo mundo que chegou até aqui. Vídeo original, como sempre, pessoal, tá na descrição. Por favor, deem like no vídeo original. Depois vocês voltam aqui e me dão um like, se inscrevam no canal. Vamos bater 700 inscritos, bora chegar essa meta aí? Muito obrigado de verdade por todo o carinho e atenção de vocês. Eu espero de verdade que vocês fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Falou!